Olá, meu nome é Paulo Vitor e no vídeo de hoje eu quero falar sobre molinismo. Bom, o calvinismo e o arminianismo são duas vertentes bem conhecidas no meio teológico, eclesiástico de forma geral. Creio que a maioria de nós já escutou alguma referência a essas duas vertentes. Entretanto, existe uma terceira vertente, conhecida como molinismo, que infelizmente ainda é bem pouco conhecida no Brasil, embora seja bem conhecida em alguns círculos de teologia filosófica. Ou seja, entre aqueles teólogos que se utilizam da filosofia para fazer teologia, que são mais versados em filosofia e se utilizam das ferramentas filosóficas no fazer teologia. Entretanto, infelizmente, em outros contextos o molinismo não tem sido tão divulgado, não é tão conhecido. E hoje eu quero falar justamente sobre essa terceira vertente. Bom, nós temos duas noções muito importantes nesse debate: a noção de livre-arbítrio libertário e a noção de soberania divina. Por um lado, o calvinismo possui uma noção robusta, forte de soberania divina, mas possui uma noção mais enfraquecida, não robusta, de livre-arbítrio. Há debate dentro do próprio calvinismo sobre o escopo do livre-arbítrio. Há aqueles que afirmam que não existe livre-arbítrio libertário e aqueles que afirmam que ok, até existe em alguns domínios da realidade, mas não em domínios que diz respeito a coisas espirituais, a matérias soteriológicas. Então, há um debate dentro do próprio calvinismo sobre isso. A posição de que não há livre-arbítrio libertário e que Deus causalmente determina todas as coisas é conhecida como determinismo divino exaustivo. Então os calvinistas, eles conseguem manter uma noção robusta, forte de soberania divina, mas a noção de livre-arbítrio libertário é enfraquecida. Por outro lado, os arminianos possuem uma noção robusta de livre-arbítrio libertário, mas, por mais que afirmem o contrário, uma noção enfraquecida de soberania divina. Os arminianos, eles ressignificam um pouco o conceito de soberania e, ao fazê-lo, eles acabam o enfraquecendo. No arminianismo puro pelo menos, a soberania divina não é tal que Deus está ativamente controlando a história em todas as suas minúcias, em todos os seus detalhes. Deus, ele está mais assistindo e permitindo a história. Ele é como que um espectador da história, do qual nada escapa à sua permissão e que faz algumas intervenções pontuais aqui e ali, mas ele não está ativamente controlando a história em todas as suas ocorrências, em todas as suas minúcias. Então, eles até mantêm uma noção robusta de livre-arbítrio libertário, mas enfraquecem a noção de soberania divina. O molinismo é uma tentativa de compatibilizar, sem enfraquecer, essas duas noções, a noção de livre-arbítrio libertário e a noção de soberania divina. Bom, o nome calvinismo provém de João Calvino e o nome arminianismo de Jacó Armínio. O nome molinismo provém de Luís de Molina. Luís de Molina foi um jesuíta que viveu no século XVI e morreu bem no início do século XVII. Ele teve uma formação em filosofia na Universidade de Coimbra, em Portugal, sob orientação de Pedro da Fonseca, onde inclusive deu aula e era um grande especialista na Suma Teológica de Tomás de Aquino, dando aula e escrevendo sobre o assunto. Ele tem um comentário muito grande sobre a Suma Teológica de Tomás de Aquino e, como ele teve uma formação filosófica típica de um medieval ocidental, ele foi muito influenciado por Aristóteles e por Tomás de Aquino e, assim, ele se valeu de muitas noções aristotélicas e tomistas para formular as suas próprias doutrinas, suas próprias articulações filosóficas. Então, assim, bem en passant, essa é uma mini biografia sobre Luís de Molina. Luís de Molina, então, buscou compatibilizar essas duas noções sem enfraquecê-las. Para muitos, essas duas noções são incompatíveis, ou mesmo misteriosas, ou até contraditórias. Alguns afirmam que elas não podem ser compatibilizadas, alguns afirmam que elas são contraditórias, e alguns afirmam que até pode haver alguma compatibilidade entre essas duas noções, entretanto, essa compatibilidade não é senão misteriosa, ou seja, nós não podemos conhecê-la através da luz natural da razão. Luís de Molina, desafiando essas concepções, formula um sistema filosófico baseado, segundo ele, nas escrituras, fundamentado nas escrituras, com base no qual ele tenta compatibilizar essas duas noções, esses dois polos que parecem incompatíveis. Como Luís de Molina faz isso? Bom, antes de mais nada, há de se ressaltar que o molinismo em si não é uma doutrina, uma articulação soteriológica. O molinismo em si é uma articulação que está eminentemente
em si no contexto da onisciência de Deus e que possui implicações na soteriologia, mas ele não é em si uma doutrina ou uma articulação soteriológica, ok? Tendo esclarecido isso, a gente pode prosseguir e ver como Molina buscou compatibilizar essas duas noções. Bom, central ao pensamento de Molina é a noção de conhecimento médio, mas para que nós possamos entender essa noção, nós precisamos fazer, como Molina o fez, uma distinção entre três tipos de conhecimento no intelecto divino, na mente de Deus. Segundo Luís de Molina, Deus tem três tipos de conhecimento: o conhecimento natural, o conhecimento médio e o conhecimento livre. Molina argumentava que essa é uma ordem lógica e não cronológica, ou seja, não houve nenhum momento, não houve nenhum estado de coisas em que Deus não tivesse um desses três tipos de conhecimento. Deus sempre possuiu esses três tipos de conhecimento desde toda a eternidade. Então não houve um momento em que Deus possuiu o conhecimento natural, mas não possuiu o médio. Nem que possuiu o natural e o médio, mas não o livre. Deus sempre os possuiu. Essa é uma ordem lógica. Ok, mas o que significa uma ordem lógica? Quando nós estamos falando de ordem lógica, nós estamos nos perguntando ou falando sobre o que explica o que. Dizer que X é logicamente anterior a Y significa dizer que X explica ou fundamenta Y. Então, X pode explicar ou fundamentar Y, mesmo que ambos sejam coexistentes, ou seja, mesmo que ambos existam conjuntamente no tempo, de forma simultânea no tempo, assim que sempre que um exista, o outro também exista. Ainda assim, pode haver uma ordem lógica entre coisas que são coexistentes. Com base nisso, podemos prosseguir. Ok, então ficou explicado que essa ordem é lógica e não cronológica. E como que isso se dá aplicado a esses três tipos de conhecimento? O conhecimento natural é o conhecimento das possibilidades. É o conhecimento de tudo aquilo que poderia ocorrer ou acontecer. É o conhecimento de tudo aquilo que é possível de ocorrer ou de acontecer. Já o conhecimento médio é o conhecimento de tudo aquilo que ocorreria ou aconteceria se algo mais fosse o caso. Não é o mero conhecimento do possível, é o conhecimento daquilo que realmente ocorreria ou aconteceria se algo mais fosse o caso. Por exemplo, o que ocorreria ou aconteceria no Brasil se, em vez do atual presidente, nós tivéssemos outro presidente em seu lugar? O que aconteceria se, no lugar de Judas, outra pessoa tivesse sido colocada como um discípulo de Jesus? Será que ela também trairia Jesus? Então, o conhecimento médio é o conhecimento que Deus tem daquilo que ocorreria ou aconteceria se algo mais fosse o caso, também conhecido como conhecimento hipotético. Já o conhecimento livre é o conhecimento que Deus tem de tudo aquilo que de fato ocorrerá, que de fato vai acontecer. Então é o conhecimento que Deus tem daquilo que é factual, que vai acontecer. Não é mera possibilidade, não é somente essas condicionais, aquilo que ocorreria se algo mais fosse o caso, mas é aquilo que realmente vai acontecer. Então como que essa ordem é lógica? Como que o conhecimento natural é logicamente anterior ao médio, que é logicamente anterior ao livre? O conhecimento natural é logicamente anterior ao conhecimento médio, no sentido de que o conhecimento médio não é senão um subconjunto do conhecimento natural. Ou seja, todas as proposições contidas no conhecimento médio também estão contidas no conhecimento natural, mas nem todas as proposições contidas no conhecimento natural estão contidas no conhecimento médio. Isso significa dizer que tudo aquilo que ocorreria ou aconteceria se algo mais fosse o caso é possível, mas nem tudo aquilo que é possível ocorreria ou aconteceria se algo mais fosse o caso. Por exemplo, é possível que, em vez de ter negado Jesus 3 vezes, o apóstolo Pedro o tivesse afirmado naquelas circunstâncias. É logicamente possível, é metafisicamente possível. Nada impede. Entretanto, naquela circunstância, não é o que Pedro de fato faria, não é o que ele realmente escolheria fazer. Então, não é o que de fato aconteceria naquela circunstância, embora fosse possível. Então, as coisas a serem conhecidas no conhecimento médio é menor do que as coisas a serem conhecidas no conhecimento natural. É um escopo reduzido, menor. Tudo que pertence ao conhecimento médio também pertence ao conhecimento natural, mas nem tudo que pertence ao conhecimento natural igualmente pertence ao conhecimento médio. Ok? É nesse sentido que uma coisa fundamenta ou explica a outra. E como que o conhecimento médio fundamenta ou explica o conhecimento livre? Para Luís de Molina, entre o conhecimento médio e o conhecimento livre, há ainda o decreto criativo de Deus. Ou seja, o decreto criativo de Deus é logicamente posterior ao conhecimento médio e logicamente anterior ao conhecimento livre. Isso significa dizer que Deus se vale de seu conhecimento médio para criar o mundo, para escolher qual mundo é o mundo atual dentre os vários mundos que ele poderia ter criado.
Essa conversa de mundos possíveis pode parecer um pouco difícil para alguém que não tem muito contato com esse tema, mas basicamente é a maneira que a realidade como um todo poderia ser. Por exemplo, em vez de eu ter nascido na época em que eu nasci, eu poderia ter nascido no primeiro século. Talvez eu poderia ter sido um discípulo de Jesus. Então talvez exista um mundo disponível para Deus criar em que eu tenha nascido no primeiro século. E esse mundo seria diferente do mundo atual. Então Deus tem vários mundos que ele pode optar para escolher, que ele pode escolher criar, que ele pode atualizar, tornar atual, tornar real. Luiz de Molina argumenta que Deus se vale de seu conhecimento médio para determinar qual mundo atualizar, criar, tornar real. Isso significa dizer o quê? A ideia aqui é que Deus sabe o que cada pessoa livremente faria em cada circunstância que Deus a colocasse. Deus sabe o que eu faria se eu tivesse nascido em outra época, em outro lugar. E o mesmo com você, e o mesmo com qualquer ser humano. Não só ser humano, mas com qualquer coisa, qualquer criatura de forma geral. Deus sabe aquilo que ocorreria ou aconteceria em cada circunstância. E por saber, por Deus ter esse tipo de conhecimento, Deus consegue controlar a história, ser soberano sobre a história. Por quê? Deus, ao colocar certas pessoas em certas circunstâncias, vai moldando a história, controlando a história, estruturando a história de tal maneira que os seus propósitos últimos possam ser alcançados. Então, talvez um dos propósitos de Deus e um dos critérios que ele leva em consideração no decreto criativo é fazer com que o maior número de pessoas, proporcionalmente falando, sejam salvas. E ao analisar esses mundos disponíveis com base no seu conhecimento médio, ele sabe que se ele colocar pessoas em tais circunstâncias, elas ouviriam o evangelho nessas circunstâncias e se converteriam. Mas se ele colocasse talvez em outras circunstâncias, isso não ocorreria. Então você teria um número reduzido de pessoas sendo salvas. Então, através dessa ideia de colocar pessoas em certas circunstâncias, Deus vai, e qualquer criatura, qualquer coisa em certas circunstâncias, Deus vai exercendo sua soberania no mundo. E Deus se vale desse conhecimento, disso que ocorreria ou aconteceria em cada uma das circunstâncias, para decidir qual mundo criar. Então, tendo se valido desse conhecimento, Deus tem vários mundos disponíveis para criar. Deus, através de seu decreto criativo, decreta um mundo para ser um mundo atual. E, logicamente, posterior a isso, vem o conhecimento livre, que é o conhecimento daquilo que de fato vai acontecer. Isso ocorre após o seu decreto criativo. O conhecimento livre é um escopo ainda mais reduzido do que o conhecimento natural, porque tudo aquilo que vai acontecer ocorreria ou aconteceria se algo mais fosse o caso, mas nem tudo aquilo que ocorreria ou aconteceria se algo mais fosse o caso vai realmente acontecer. Então percebe como um tipo de conhecimento fundamenta ou explica o outro? É essa ordem lógica, e é através dessa noção de conhecimento médio, que é logicamente anterior ao decreto criativo, que Luiz de Molina argumenta que Deus consegue ser soberano sobre a história e as criaturas conseguem ter ainda assim livre-arbítrio libertário, porque as circunstâncias em que Deus as coloca não são determinativas, elas não determinam o que as criaturas vão fazer. Por exemplo, Judas poderia não ter traído Jesus, mas ele livremente escolheu trair. Então, se Deus coloca uma pessoa em uma circunstância em que ela escuta o evangelho e essa pessoa nega o evangelho, essa pessoa poderia ter livremente aceitado o evangelho, mas ela livremente escolhe recusar a oferta de salvação dada por Deus através do evangelho. Retomando ao exemplo de Judas, Deus sabe que Judas, naquelas circunstâncias, livremente trairia Jesus. Então, sabendo disso, Deus coloca Judas naquela circunstância para que ele livremente traia Jesus e assim Deus possa alcançar o seu propósito de salvação através do sacrifício de Jesus Cristo, porque foi o meio através do qual Jesus Cristo foi crucificado e assim ferido por causa de nossos pecados. Foi através da traição de Judas que o entregou às autoridades. Então, percebe que esse tipo de conhecimento permite a Deus ter uma soberania sobre a história, controlar a história, sem anular o livre-arbítrio do ser humano. O livre-arbítrio libertário, no sentido robusto de livre-arbítrio. Então, é através da noção de conhecimento médio, nesse esquema dos três tipos de conhecimento de Deus, que Luiz de Molina busca compatibilizar essas duas coisas. O conhecimento médio possui esse nome, conhecimento médio, porque ele está localizado logicamente entre o conhecimento natural e o conhecimento livre, ou seja, ele está no meio, médium, é
a scientia média, que está no meio do conhecimento, numa ordem lógica, do conhecimento natural e conhecimento livre. Bom, espero que não tenha ficado confuso. O molinismo é realmente um pouco difícil de entender, principalmente para aqueles que não são muito versados em filosofia, mas com calma, com paciência, não é um bicho de 7 cabeças também. As coisas às vezes parecem mais difíceis do que realmente são. Se vocês se esforçarem, vocês conseguirão entender o que é o molinismo, como ele se distingue do calvinismo e do arminianismo e como Luís de Molina buscou compatibilizar livre-arbítrio libertário e soberania divina. Bom, vale ressaltar por último que o molinismo, embora não conhecido em muitos contextos, no meio da teologia filosófica é bem conhecido, e nós temos filósofos muito competentes que o defendem atualmente, tais como Alvin Plantinga, que pelo menos faz uso de uma concepção molinista em seu Deus, a Liberdade e o Mal, William Lane Craig, se eu não me engano, J.P. Moreland, o Kirk McGregor, o Paul Copan e etc. e companhia. Tem no meio da teologia filosófica, ou seja, entre aqueles filósofos que se valem da filosofia, ele está se tornando amplamente conhecido, também amplamente defendido, ou seja, muitos filósofos competentes o defendem atualmente. Bom, uma indicação de livro seria esse livro aqui, espero que esteja focado, do Kirk McGregor, cujo título é Luís de Molina, The Life and Theology of the Founder of Middle Knowledge, que é Luís de Molina, a vida e a teologia do fundador do conhecimento médio. Infelizmente só o temos em inglês. Se você sabe inglês, está aqui uma ótima oportunidade para vocês aprenderem um pouco mais sobre o molinismo, né? Esse é um dentre outros livros que eu me valho para falar sobre o assunto. Esse é um dos livros que eu indico sobre o assunto, ok? É um livro biográfico, ele fala sobre a vida de Luís de Molina, mas também, como o título diz, né, The Life and Theology, sobre as suas articulações teológicas, que envolvem articulações também filosóficas. Ok, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mande esse vídeo para aquele seu amigo que acha que só existe calvinismo e arminianismo. Mostra para ele esse conceito legal, interessante, talvez isso possa mudar a vida dele. O molinismo é um conceito muito frutífero, ok? Ele tem reverberações em várias áreas da teologia e é muito útil para apologética, mas isso a gente trata em outro vídeo. É isso, até a próxima e obrigado!